Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Eu primeiramente gostaria de agradecer ao Renan, ao tio Pedro, tão amado pelo convite, dessa possibilidade de trabalho, dessa possibilidade de serviço, de estudo em conjunto e, por que não dizer, de convivência fraterna. A companheira Nádia também pelo carinho, pelas instruções, aos demais companheiros do Centro Espírita Bezerra Menezes do Andaraí. Estou muito feliz de estar aqui em postura de serviço e tenho essa reunião como uma verdadeira reunião familiar. É muito bom estar na presença de familiares, consanguíneos ou não, pessoas queridas, para, mais uma vez juntos, em momento de serviço, podermos falar do Evangelho e da doutrina espírita. Então, como já anunciado, o tema da nossa noite de hoje, o Verbo é Criador, da obra Vinha de Luz, a lição 97 do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Pediria a gentileza, Renan, de compartilhar, já está aí na tela para vocês. Se alguém tiver dificuldade de visualizar, por favor, sinalize. Se puder baixar só um pouquinho, Renan, para a gente ver lá em cima. Isso aí, para a gente já iniciar com esses detalhes também da obra, né, do capítulo, que é o 97, a lição 97, o título O Verbo é Criador, é uma afirmativa do benfeitor Emmanuel, e quando ele trata do verbo, é uma lição que vai falar da palavra, vai falar do discurso, vai falar da nossa faculdade de falar, de dizer, de se expressar através da fala verbalmente. E nós veremos que ele não só é potencialmente criador, mas que pode ser também destruidor, o verbo. E Emmanuel, de forma brilhante, como sempre, extremamente didática, introduz com um versículo do nosso mestre amigo Jesus, contido em Mateus,
narrado pelo evangelista Mateus no seu capítulo 15 ao versículo 18, onde Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E Emmanuel começa a lição dizendo: o ensinamento do mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde, ou seja, não se articulam em vão, para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica. Em derredor de quem o mobiliza, há imponderáveis energias edificantes, em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Pode, por favor, Renan, já pode tirar o texto? Muito obrigado. Então, pessoal, como podemos perceber, o texto de Emmanuel fala desse verbo que é a palavra, o nosso ato de falar. E Emmanuel, como sempre, muito didático, constrói um texto profundamente breve e cheio de informações, cheio de reflexões. E, como proposta, pós-leitura que fizemos em conjunto, como proposta de estudo, pretendo refletir sobre algumas das afirmativas que ele faz ao longo do texto. É um texto tão bem construído que eu digo, inclusive, que ele é assimétrico em que sentido? O primeiro parágrafo, o último parágrafo confirma o primeiro. O penúltimo parágrafo confirma o segundo parágrafo. O antepenúltimo parágrafo confirma o terceiro e assim por diante. É muito interessante essa construção de Emmanuel. Pegando uma primeira parte,
que ele diz: indispensável cuidar do coração. Não o órgão cardíaco, especificamente, mas o coração como fonte emissora do verbo. A fonte que emite o verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Nesse parágrafo, Emmanuel diz que é indispensável cuidar da fonte do sentimento que a palavra carrega, o coração, para que nós não percamos a harmonia, nos chamando a atenção que cuidar do coração nesse sentido está diretamente ligado à nossa felicidade. E ele continua dizendo: o que sai do coração, e adiciona, e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. No parágrafo anterior, ele diz que o verbo é emitido pelo coração. Ou seja, a palavra, o que dizemos, é projetada com sentimentos. E, nesse parágrafo, que é o seguinte, ele diz que o que sai do coração é da mente. E aí ele aprofunda a construção da palavra, não só com sentimento, mas também necessária a construção do verbo, da verbalização ou pensamento. E nós não podemos esquecer que somos espíritos. E como espíritos, estando momentaneamente encarnados, ou seja, presos, no bom sentido, ao corpo de carne, como espíritos possuímos perispírito, que é o nosso corpo fluídico, esse primeiro envoltório do espírito propriamente dito, que, dentre outras funções, tem, por exemplo, a de nos manter conectados ao corpo de carne que nos serve a cada encarnação. E o perispírito, por ser o corpo fluídico, ou seja, por ser formado de uma espécie de matéria extremamente etérea, extremamente refinada, mas que não deixa de ser matéria, que são os fluidos, por isso corpo fluídico, o perispírito é um composto de fluidos, é composto então por esta matéria etérea. Por ser o perispírito composto por matéria extremamente refinada, os fluidos, ele também é o elo de conexão, de atuação e de influência em via de mão dupla entre mundo material e mundo espiritual, entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados, ou vice-versa. E é a chave de entendimento da nossa atuação, de nós, espíritos, momentaneamente encarnados, sobre o corpo de carne que nos serve na atual encarnação. E vice-versa. A atuação, a influência desse corpo sobre nós, espíritos. O perispírito é essa chave de entendimento, é esse elo de comunicação e de influência entre o que é matéria, propriamente dita, e o que é espírito, propriamente dito. Por que introduzimos esse estudo baseados na afirmativa do benfeitor Emmanuel com este conhecimento doutrinário já exposto, inclusive, desde a primeira obra kardeciana, O Livro dos Espíritos, portanto, que são alguns fundamentos do perispírito? Porque toda vez que pensamos
mesmo que não tenhamos uma ação no sentido lato da palavra ação, ou que não falemos, nós, pelo simples fato de pensar, já enviamos uma onda mental. E essa onda mental sempre vai acompanhada de uma corrente fluídica, de uma corrente de fluidos, que se nós quiséssemos falar superficialmente, poderíamos até dizer de uma corrente energética, de uma corrente de energia. Fluidos esses que se originam naquele citado anteriormente, o nosso perispírito. Então, todo pensamento vai acompanhado de uma corrente de fluidos. Se temos bons pensamentos, pensamentos salutares, pensamentos construtivos de paz, de harmonia, de fraternidade, de amor, de qualquer de uma das virtudes que conhecemos, nós, imediatamente, mesmo que momentaneamente, nós, por assim dizer, podemos dizer, nos encharcamos de uma qualidade fluídica do nosso perispírito mais salutar. Porque, por uma mudança molecular compositora dos fluidos do perispírito, tornamos a qualidade desses fluidos mais saudável. O primeiro beneficiado com a atitude dos bons pensamentos, que podem ser verbalizados, por isso a lição de hoje sobre o verbo. O primeiro beneficiado com os bons pensamentos, com as boas palavras, com as boas atitudes, somos nós mesmos. E o contrário também é verdade. Toda vez que nos mantemos em postura psíquica, em atitude mental, em exercício de pensamentos mantidos, de aflição, de angústia, de ansiedade, de tristeza, de desesperança, de raiva, de ódio, de rancor, de ressentimento, ou sejam quais forem os sentimentos contrários às virtudes que nós precisamos desenvolver, o primeiro prejudicado nesta postura mantida somos nós mesmos. Porque então, pelos fluidos compositores do nosso perispírito, nós sofremos a ação da mudança de qualidade desses fluidos, ou seja, de qualidade mais deletéria, nociva, insalubre, que o nosso próprio corpo se ressente pela ação fluídica do nosso próprio perispírito. Vejam como na suprema sabedoria, bondade e justiça de Deus, Deus nos dá a responsabilidade, inclusive, sobre o nosso bem-estar, conhecendo, por exemplo, a ação fluídica, a ação da qualidade fluídica, que é repercussão da qualidade dos nossos pensamentos sobre o nosso próprio corpo. Muito interessante refletirmos nisso, nesse conceito doutrinário, amparado pela afirmativa de Emmanuel, quando repito o que ele diz no seu terceiro parágrafo. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Ou seja, antes de sair pela boca, o que vem do coração e da mente envolve a criatura, para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. E, como vimos ao longo
dos parágrafos seguintes da bela lição de Emmanuel, está presente, inevitavelmente, também nesta ação nossa, a lei de causa e efeito, que alguns chamam de lei do retorno, ou ainda de lei de ação e reação. Porém, doutrinariamente falando, lei de causa e efeito. E antes que desenvolvamos o conceito doutrinário de lei de causa e efeito, cabe aqui uma observação em relação à nossa fala anterior. Quando entendemos que nos é prejudicial permanecer em postura de maus pensamentos e, consequentemente, de más atitudes, por exemplo, pelo mal falar, precisamos refletir que ainda estamos bastante imperfeitos. Percebam a sutileza, companheiras e companheiros, não somos. Estamos bastante imperfeitos. Estamos ainda espíritos de terceira ordem. E não é vergonha assumir isso. É prova de esclarecimento e amadurecimento. De acordo com a chamada escala espírita, também exposta já desde a obra O Livro dos Espíritos, pelo nosso irmão Allan Kardec, escala essa que caracteriza, que classifica o grau de aperfeiçoamento dos espíritos, nós sim estamos classificados como espíritos de terceira ordem. Muito bem, obrigado. Sem vergonha no bom sentido. E, como ainda estamos bastante imperfeitos, sentiremos sim, ainda, muitas vezes e frequentemente, teremos sim maus sentimentos, vinculados aos nossos vícios, às nossas más paixões. E esse não é o problema. O problema é quando mantemos. O problema não é ter o mau sentimento. O problema é manter o mau sentimento. Quando Emmanuel diz indispensável cuidar do coração no segundo parágrafo, e quando ele ratifica no penúltimo, é imprescindível vigiar a boca. Ele está falando de vigilância. Então, pela vigilância acurada, por mais acuidade de vigia moral, muito mais rapidamente, treinados nesse processo, identificamos quando estamos sentindo um mau sentimento, sem querer ser redundante. Então, mais rapidamente nos damos conta, detectamos e evitamos manter o mau sentimento. Então, não é pecado ter o mau sentimento. Falta de inteligência é manter o mau sentimento. Essa observação que gostaria de construir antes de que falássemos sobre a doutrinária lei de causa e efeito. Já que detectamos, entendemos, compreendemos e muitas vezes sentimos a lei de causa e efeito imediatamente quando temos um mau sentimento que se expressa no mal falar. Por exemplo, quando temos colocações raivosas, colocações de ressentimento, rancorosas, às vezes de raiva, de inveja, de revolta contra seja quem for, sobre nossos companheiros de jornada, sejam os políticos, sejam vizinhos, sejam companheiros de trabalho, às vezes até mesmo os nossos familiares. Quando verbalizamos essa emissão deletéria, essa emissão raivosa, desequilibrante e perturbadora, imediatamente temos respostas físicas, como, por exemplo, a taquicardia, o acelerar do coração, a ventilação, a nossa respiração desconcertada, sudorese, muitas vezes o suor frio, dor de estômago, dor de cabeça, tontura e tantos outros males físicos que, pela lei de reação, experimentamos
imediatamente nessa atitude de termos e muitas vezes mantermos o mau sentimento, as falas propensas ao mal. Assim, quando temos as boas falas, as boas palavras, as palavras estimulantes, edificantes, pacificadoras, as palavras de integração, de não destruição, as não perturbadoras, parece que um bálsamo nos envolve, nos recobre e nos sentimos em paz, nos sentimos felizes, nos sentimos pelo menos alegres, por inevitavelmente nos aproximarmos, humildemente falando, das trilhas do Senhor, das trilhas de Jesus. Então a lei de causa e efeito se expressa imediatamente. Imediatamente em nossos corpos. E imediatamente pode se expressar naquele que recebe a nossa palavra. Porque, como dissemos, muito bem afirmado pelo irmão codificador Allan Kardec, por exemplo, na obra Obras Póstumas, o pensamento atinge o destinatário aonde ele estiver, seja próximo, seja distante, no planeta Terra ou em qualquer ponto do universo, o nosso pensamento chega no destinatário, chega naquele para quem foi enviado o pensamento. E essa onda mental, o pensamento, portanto, sempre vai envolvido de uma corrente fluídica. Se a qualidade dos nossos fluidos perispiríticos estiverem boas por um bom pensamento, o nosso destinatário também tem a possibilidade de se envolver de energias salutares, de paz, estimulantes, motivadoras, de esperança e de fé, e muitas vezes salutares, inclusive do ponto de vista físico, do ponto de vista carnal. E isso volta para a gente. Por quê? Sobretudo desinteressadamente, o bem que fazemos pela fala, pela atitude propriamente dita, ou só pelo pensamento, inevitavelmente volta para nós. Caridade à distância, também podemos fazê-la. Assim como, se, pelos maus pensamentos, enviamos uma corrente fluídica deletéria nociva, pode ser que o destinatário seja prejudicado por essa corrente fluídica, principalmente se achar sintonia por também estar perturbado, por exemplo, com esse tipo de pensamento. Maldade à distância, que inevitavelmente volta ao emissor da palavra que foi criada no pensamento e no coração, neste caso, com atitude insalubre para todos os envolvidos. Pela lei de causa e efeito também, todo mal que fizermos a nós próprios por essa postura maledicente, por essa postura de maledicência que se origina em maus pensamentos e, consequentemente, em más energias que nos causam mal, a médio e longo prazo, porque falávamos do efeito imediato, da lei de causa e efeito agindo imediatamente, mas também a médio e longo prazo, inevitavelmente, não poderemos fugir desta bendita lei divina chamada de causa e efeito. Porque uma postura mantida, maledicente, do verbo perturbador, do verbo destrutivo. Consequentemente, postura essa, criada, mantida em atmosfera psíquica deletéria, em pensamentos, em manutenção de pensamentos nocivos, muito provavelmente, ao longo de décadas nessa postura, o corpo de alguma forma vai se ressentir. Doença criada pela atitude da maledicência mantida. Seja uma hipertensão,
seja uma úlcera gástrica crônica, seja um infarto agudo do miocárdio, seja um câncer, seja um AVC, muitas vezes males orgânicos têm origem ou pelo menos são intensificados por uma postura invigilante, perturbadora e que causa mais mal e primariamente mal ao emissor dessa atitude. Causa, danifica e pode levar à morte, com consequente desencarnação extremamente perturbada. Consequência de médio prazo e, pela lei de causa e efeito, como consequência de longo prazo, teremos que responder, por exemplo, pelos males que fizemos ao nosso próprio corpo, pela postura invigilante e maledicente. Teremos que responder pelos maus que perpetramos aos nossos semelhantes próximos ou remotos, pelo mau uso desta faculdade bendita, a fala, o discurso, as pregações, as insinuações, as inclinações para o mal, através do verbo, nesse caso, potencialmente destruidor. Todas as perturbações, todos os males, todas as dificuldades causadas aos nossos semelhantes pela nossa má atitude, através da fala, inevitavelmente, teremos que passar pelo processo tríplice de apagar total de uma falta, neste caso, faltas perpetradas pelo nosso verbo perturbador. Inevitavelmente teremos que passar por essa atitude tríplice de completo apagar desta citada falta, onde encontramos na obra O Céu e o Inferno, obra kardeciana, parte 1ª, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Por que atitude tríplice? Porque nesse mesmo Código Penal, muito bem exarado pelo nosso irmão Allan Kardec, temos que passar por 3 processos: arrependimento, expiação e reparação. Seja ainda durante a encarnação, seja após a nossa desencarnação, teremos que reconhecer as nossas faltas, arrependimento. Teremos que escolher o aprendizado bendito, consequência das nossas faltas, para as próximas encarnações, chamado de expiação. E teremos que encontrar com cada um daqueles que prejudicamos, que fizemos mal, pela atitude do verbo perturbador, para então, quantas encarnações forem necessárias, um a um, podermos fazer o bem. Processo esse de reparação. Então, imediatamente, a médio ou a longo prazo, inevitavelmente, a lei bendita e divina de aprendizado, chamada lei de causa e efeito, também se faz pelo mau uso do nosso verbo. Mas também pelo bom uso da nossa fala, inevitavelmente, colheremos os bons frutos das boas atitudes construídas pelo verbo estimulante, pacificante e edificante. Nosso querido Emmanuel, nesse 3º parágrafo, diz então, sem querer ser repetitivo, mas para concluir essa reflexão em conjunto, o que sai do coração e da mente, ou seja, a fala é estruturada na mente, o pensamento
e sempre vai envolvida de fluidos da nossa emoção. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva, é vivo, é algo vivo e palpitante, que tem uma enorme potência construtiva ou destrutiva, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Esse é o terceiro parágrafo. E o antepenúltimo parágrafo, que é a confirmação do terceiro, por isso eu me atrevi a falar em assimetria da construção literária emanuelina, diz o seguinte: os elementos psíquicos que exteriorizamos, os nossos pensamentos, as ondas mentais que exteriorizamos pela boca, que sempre vão envolvidas de energia, que são os fluidos, são potências atuantes em nosso nome. Fatores ativos. Ele nos disse que é força viva e palpitante? Agentes ativos que agem sob a nossa responsabilidade. Emmanuel nos chamando à reflexão da nossa responsabilidade. E como trata, no meio do texto, responsabilidade que está diretamente ligada à lei de causa e efeito, de assumirmos as consequências das nossas atitudes. Agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, em plano próximo ou distante, como dizíamos, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Olha que interessante, pessoal. Que coisa rica esse breve texto. O que tem de breve tem de profundo, como tantos textos do benfeitor Emmanuel. Ele faz questão de colocar de acordo com as nossas intenções mais secretas. Porque às vezes damos bom dia, mas por dentro a gente está xingando. Às vezes a gente sorri para o outro, mas por dentro a gente está com vontade de pular no pescoço dele. Às vezes a gente faz a caridade beneficente, a doação, mas é doação não benevolente, porque a gente faz para se mostrar, por orgulho, por vaidade, parecendo o fariseu no templo, na passagem O Óbolo da Viúva. Então, Emmanuel faz questão de dizer, com as nossas intenções mais secretas, por isso ele fala, indispensável cuidar do coração, imprescindível vigiar. O que nós estamos dizendo está alinhado com o que estamos sentindo? Ele chama atenção nesse parágrafo. Uma breve pausa, porque vi Renan. Estou passando do horário, Renan? Tenho, de acordo com os meus cálculos, 10 minutos aproximadamente. Obrigado. É o necessário para que nós terminemos essa primeira parte da exposição propriamente dita. E Emmanuel nos diz que, finalizando o texto, porque aqui ele na construção do texto fala do lado negativo e fala do lado positivo também, né? Quando ele diz, por exemplo, do lado positivo do falar, o ato de bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem mobiliza a atmosfera psíquica que nós criamos com o ato de bondade, seja falando ou não. Nós nos circundamos dessa atmosfera fluídica por expansão perispiritual, por expansão desses nossos fluidos perispirituais e por emissão desses fluidos do nosso perispírito, fluidos esses benéficos, salutares, de equilíbrio, de fé, de esperança e de paz, se nós temos atitude de bondade. E ele complementa esse parágrafo. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm
Percebam, pessoal, a palavra mantém viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, o caminho dos outros, dos semelhantes, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Que maravilha esse parágrafo de Emmanuel. Há imponderáveis energias edificantes. Não dá para quantificar, não dá para medir o tanto de energia edificante, o tanto de energia construtiva em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos. Olha que interessante, pessoal. E é vice-versa. São imponderáveis energias destrutivas daqueles que mantêm viva o pensamento perturbador, que pode se exteriorizar não só em ato propriamente dito, mas em fala, no verbo perturbador. E no penúltimo parágrafo, confirmação do segundo parágrafo, ele diz: é imprescindível vigiar a boca. A gente às vezes quer vigiar a boca dos outros, né, pessoal? A gente às vezes quer olhar para a boca e para as atitudes dos outros, mas ele diz: é imprescindível vigiar a nossa boca, primariamente. Porque o verbo cria, insinua, ou seja, dá a entender, sugere, inclina, modifica, para o bem ou para o mal, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Olha que beleza. Dilatação viva das características das nossas imperfeições e das virtudes que já temos também. Porque nós não somos só imperfeições. Já temos virtudes, já possuímos virtudes. E isso caracteriza a nossa personalidade. Caracteriza o que somos, ou se quisermos dizer, o que estamos como indivíduos ainda imperfeitos, mas já no caminho do bem, ou pelo menos no esforço do caminho do bem, já com conquistas de algumas virtudes. Que interessante, dilatação viva, a expansão, a propagação através dos fluidos, das nossas ondas mentais e dos nossos sentimentos, aqueles que caracterizam a nossa personalidade. E ele termina de forma brilhante, enaltecendo a advertência do Mestre Jesus, dizendo: em todos os dias e acontecimentos da vida. Percebam, pessoal, ele nos sugere não só que em todos os dias, mas em todos os acontecimentos da vida. Recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração, construída na mente, envolvida no coração e emitida pelo nosso aparelho fonador, pela nossa boca. E, por isso mesmo, contamina o homem. E eu diria, não só pode contaminar, mas pode ser instrumento de purificação. O nosso verbo, a nossa palavra. Porque quando Jesus diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, ele está fazendo uma advertência para os fariseus daquela época, que o interpelavam. E para todos nós também. Quem sabe nós outros hoje, fariseus de outrora? Quem sabe? Então, Jesus faz essa atualíssima advertência, porque os fariseus da época, homens presos à forma, homens presos aos códigos civis, disciplinares, às tradições exteriores, vigentes naquela época, admoestaram, ou tentaram, melhor dizendo, admoestar Jesus, chamando-lhe a atenção para que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Ou seja, uma atitude de pouca higiene e que nós, hoje em dia, temos ainda que relembrar tanto, principalmente frente à pandemia que vivemos. Mas Jesus se aproveitou da palavra
envolvida de interesse meramente exterior, de homens que se colocavam, muitas vezes hipocritamente, em nome do Senhor, para dar o ensinamento moral, para dar o ensinamento de valorização do fundo, em detrimento da forma, para falar que não é o que entra pela boca, o pão possivelmente contaminado por ter sido manuseado com mãos não lavadas, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, porque o que sai da boca provém do coração. E Jesus discorre uma passagem lindíssima, chamando a atenção para os fariseus, dois fariseus, que eles estavam presos a códigos dos homens, esquecendo, por exemplo, um dos mandamentos atualíssimos até hoje: honrai vosso pai e vossa mãe, advertindo-os para a hipocrisia da sua fala, advertindo os fariseus para a atitude hipócrita de suas atitudes exemplificadas, por exemplo, naquela tentativa de admoestação do mestre e dos seus discípulos, chamando-lhes a atenção para que, antes de falar dos seus semelhantes, daqueles que também não eram fariseus, ou antes de falar de qualquer uma atitude que se baseava em códigos humanos, olhassem primeiro para os próprios corações e para as suas atitudes, para verificar se estavam alinhadas com os códigos perenes, imutáveis, de amor eterno do nosso Deus. Dessa forma, então, companheiras e companheiros, apoiados pela fala escrita e lição tão breve e profunda do benfeitor Emmanuel, e obviamente todos nós apoiados pelos nossos sentimentos em conjunto nesse momento, quero passar a palavra ao dirigente da reunião por estar, no meu entendimento, a primeira parte da exposição propriamente dita concluída.